outra louca sou eu. Eu estou fazendo aqui menção de um clássico, de um filme brasileiro, chamado Depois a Louca Sou Eu, encenado pela protagonista Débora Falabella. Esse filme, eu me apaixonei por ele por conta dos padrões que ele vem trazendo, esquemáticos ali dentro desse enredo desse filme. Embora seja um filme brasileiro, e é lógico que todo filme brasileiro acaba se aflorando mais para uma personalidade mais sexualizada, eu achei muito interessante a forma com que esse enredo ele é bem trabalhado, sabe? Ele vem tratando sobre os esquemas desadaptativos de autodisciplina e autocontrole insuficiente. Ele vem falando sobre o esquema do abandono. Ele vem falando sobre padrões familiares, sobre perfis evitativos, sobre hipercompensação. Eu me apaixonei por esse filme. Se você é terapeuta, deveria vê-lo também e fazer a sua análise dentro desse filme. Eu não recomendo ele para menores de 18 anos, devido à quantidade de cenas ilícitas que tem ali dentro daquele filme, né? Tem muitas cenas de sexo, então exatamente por isso que eu não recomendo para menores de 18 anos. Porém, é um filme que vem falar sobre a questão da ansiedade. Ele vem retratando como acontecem os padrões, né, familiares, como os padrões familiares podem despertar esquemas desadaptativos, como os padrões familiares eles podem aflorar numa doença psicossomática, como os padrões familiares ele pode desencadear uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. E eu me interessei demais por esse filme, estou completamente apaixonada e quero vê-lo novamente para poder vir falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Mas hoje eu quero pegar apenas um trecho do filme, que é quando a menina está ali, depois de muitas situações na vida dela, de muitas coisas dando errado, ela começa a dar certo em um ponto. Ela encontra uma pessoa e ela se apaixona por ele, e ele é psicanalista, e ela pensa que por ele ser profissional, talvez ele vai compreender um pouco mais a dor que ela carrega. Porém, na verdade, aquele homem, ele também vem com as suas questões, porque nós, terapeutas, também temos as nossas questões, somos seres humanos. E às vezes as pessoas se esquecem desse pequeno detalhe, né? Que nós somos seres humanos, temos as nossas questões, também tem hora que nós não sabemos lidar com tudo. E ele tem ali uma questão ligada com o pai, assim como ela também tem uma questão ligada com o pai. E os dois se juntam, se apaixonam loucamente, mas ele entra num transe de será que eu sou realmente apaixonado por você? Ou será que é só uma questão física, sexual? E aí ele abandona ela vivencia todo aquele esquema de novo. Mas antes dele abandonar ela vai totalmente feliz com a trapa-mãe, que ela está apaixonada. E aí ela está ali almoçando, feliz, radiante, o brilho está na alta, e ela fala para a mãe dela, olha, encontrei uma pessoa, estou super feliz, ele é como eu, ele é igual a eu, a gente se encaixou como uma luva, perfeitamente. A mãe, por ter sido abandonada quando a menina ainda era criança, e ela com todas as suas frustrações dentro dela, não consegue controlar o seu eu tóxico, o seu eu doente, e ela começa a falar para a menina assim, ele é igual a você, então cai fora. Cai fora que isso não vai dar certo, cai fora porque se ele é igual a você não presta. Ou seja, o que ela está falando para essa filha? Você não presta para ser feliz, você nunca vai ser feliz porque eu também não fui feliz. Você nunca vai encontrar ninguém na vida que te faça bem porque eu também não consegui ser feliz, você também não vai. E aí ela começa a ficar desconfortável com a conversa e ela sai bastante triste e de fato ela vai entrando em outros problemas muito maiores e até que chega um momento no enredo do filme que ela resolve se libertar de tudo aquilo e ela resolve mergulhar dentro dela mesma e partir por dentro do autoconhecimento em terapia. E aí os dois se reencontram, agora com as coisas totalmente diferentes. Embora no primeiro momento ela percebe que as coisas parecem ser da mesma forma, ele fala para ela, olha, parece ser, mas não é. Parece ser do mesmo jeito, eu estou te tratando do mesmo jeitinho, mas não é como lá atrás. Eu vim dessa vez pra ficar. Por que eu quero pegar essa fala, parece, mas não é? Muitas das vezes nós passamos traumas
nesses traumas nós possamos, às vezes, encontrar com outras pessoas e essas pessoas se esbarrarem em alguns traumas. E nós precisamos aprender a diferenciar interpretações de fatos, porque nós temos muitas informações armazenadas no nosso sistema límbico. E às vezes nós estamos diante de uma situação e o nosso corpo está o tempo todo ali falando, sai, foge, vai te fazer mal, isso não é bom para você, mas na verdade ele está te trazendo uma interpretação de um fato que aconteceu lá atrás. Mas como o sistema límbico ele é atemporal, você não consegue diferenciar do que está acontecendo agora e do que aconteceu lá atrás. Então na sua cabeça realmente você está em perigo, realmente vai ser a mesma coisa. Porém, nessa hora que a gente precisa da terapia para a gente conseguir compreender o que é fato e o que é interpretação. E aí ele começa a mostrar para ela que o que ela está tendo é uma interpretação de um fato que aconteceu lá atrás, mas que agora ambos entendendo quem são, ambos curados, tratados, compreendendo o que é deles, o que é do outro, o que ela compreendendo o que é dela, o que é da mãe, agora pode dar certo. E aí eles partem para uma viagem e ela começa a sentir as mesmas sensações de quando ela teve a síndrome do pânico, porém ele começa a mostrar para ela, olha, vai dar certo, vai dar tudo certo, porque agora é diferente e assim vai. E eu acho muito interessante porque o tema desse filme se chama A Louca, depois a Louca Sou Eu. E muitas das vezes nós pensamos que nós somos os loucos da situação, por conta da atitude do outro. Ela começa a achar que o problema está nela, mas na verdade o problema estava nas situações que a mãe criou, a superproteção da mãe, os problemas que a mãe trazia, os scripts que a mãe foi criando na cabeça dela, os padrões, né, familiares que a mãe foi transmitindo para ela, os esquemas desadaptativos que a mãe foi aflorando na vida dela por conta dos fracassos que ela passou. Então é por isso que muitas das vezes nós precisamos pensar o que é nosso e o que é do outro, né? A terapia ela é fundamental porque ela vai te ajudar a reconhecer o que é seu, o que é do outro e a separar o que é seu e o que é do outro e você encontrar o seu eu saudável, você ser feliz, livre de padrões desadaptativos, livre de padrões familiares, livre de traumas que estão impedindo você de viver essa vida tão abundante que tem aí para você viver. Eu quero encorajar você, maior de 18 anos, a ver esse filme e fazer uma correlação ali com a sua vida. Só não olhe para essas questões muito sexuais porque os filmes brasileiros, infelizmente, eles puxam muito para essa tendência, mas até nisso esse filme, ele foi muito bem explicado, porque existem certos padrões desadaptativos, como por exemplo de autodisciplina insuficiente, que eles nos fazem entrar em alguns padrões, alguns esquemas, eles nos fazem entrar dentro de alguns perfis de hipercompensação, resignação ou de evitação. E ela tentando evitar, ela começa a hipercompensar em outras determinadas situações, como o sexo, a bebida, as drogas, né? Drogas não de drogas mesmo, mas as drogas de medicamentos para controlar o que ela estava passando. Então eu achei muito interessante esse filme exatamente por conta dessas questões que abordam como os nossos comportamentos ele pode influenciar na vida do outro, principalmente para nós que somos pais. Nós pais, nós temos um filho que, como diz Aristóteles, ele é uma tábula rasa. E o que nós plantarmos nele vai aflorar. Então, cuidado com o que você tem transmitido para o seu filho. Que você possa encerrar em você os seus padrões, que você possa encerrar em você os seus traumas, as suas desconfianças, as suas dores, para que os seus filhos não venham sofrer as consequências daquilo que você sofreu. E talvez você esteja aí achando que a louca é você, mas na verdade você só está vivendo consequências de várias situações que foram confirmando ali alguns padrões, alguns scripts mentais ocasionados por alguns traumas que você já vivenciou na vida. Talvez o problema não está em você, mas o problema pode vir dos seus antepassados. Então, quero te encorajar a você fazer terapia.
busque um terapeuta de sua confiança para que você trate os seus problemas emocionais e se torne a potência que você é, porque quando ela se permitiu ser tratada, passou pela terapia, vivenciou os processos, levou a sério, ela conseguiu viver a plenitude do seu eu saudável e viver a ótima e a excelente... Como é que é a mesma coisa dela? A ótima e a excelente publicitária que ela nasceu para ser, e ela alcançou os sonhos dela quando ela começou a trabalhar as suas questões emocionais. E é isso, meu povo. Quero encorajar você a fazer terapia. E para você maior de 18 anos, vai lá ver esse filme. Só esqueça um pouquinho da parte do sexo, mas vai lá aprender um pouquinho sobre como funcionam os esquemas emocionais, como eles nascem. Eu quero vir falando mais alguns pontos aqui sobre essa questão desse filme, sobre cada esquema desadaptativo que eu identifiquei dentro desse filme, e eu achei ele maravilhoso. Porém, eu quero fazer um apelo à nossa publicidade, ao nosso cinema brasileiro. Vamos ser um pouco menos apelativo dentro da parte sexual. Temos filmes tão bons, mas que nós não podemos trabalhar com um adolescente, com uma criança, por conta exatamente desse apelo sexual que às vezes entra dentro dos filmes. A gente não precisa disso, né? Existem filmes bons, porém a gente não pode passar para um adolescente, porque como a gente vai trabalhar com um adolescente, frisando toda essa parte sexual, como é bem exacerbada nesse filme. Então, assim, fica aqui só uma pequena crítica para o cinema brasileiro. Vamos trabalhar um pouco menos nessa parte sexual e continua fazendo um enredo maravilhoso como esse aqui. Foi top. E é isso.